boa noite para você. A TV Educativa, no especial desta quarta-feira, vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, dia 20 de novembro de 2013. Uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um herói da resistência negra que morreu em 1695. Lembrando que o primeiro barco que trouxe os negros da África para o Brasil vieram em 1549, cerca de quase 50 anos depois do descobrimento do Brasil. E para conversarmos sobre a consciência negra, sobre tudo que envolve o negro no nosso país, na nossa região, na nossa cidade de Ponta Grossa, nós estamos aqui com 4 convidados. A professora de História, Regina Lagos Folador, também estamos com a modelo Bianca Vitorino, que tem uma escola de modelos só para negros aqui na cidade de Ponta Grossa. Também conosco o Valdir Joanazzi, que é da Associação Cultural Afro da cidade de Palmeira e faz parte também do Instituto Brasil Afro. Ainda conosco o Denis César de Souza, que é conhecido como o Tupete. Ele é do grupo de capoeira Abadá. E vamos começar conversando com a professora Regina. Falamos de Zumbi aqui no início dos Palmares. Conta um pouco para nós da história de Zumbi, como que foi essa escolha também de Zumbi dos Palmares. Zumbi, ele era filho de Zamba, que nasceu já no Quilombo, lá na época era a capitania de Pernambuco, hoje é o estado de Alagoas, e era na Serra da Barriga. Então ali foi fundado o Quilombo, que eram 12 comunidades, né? 12 pequenas comunidades, e então ali ele nasceu, o Zumbi. E ali ele viveu até os 12 anos, mais ou menos, quando os soldados o capturaram, e ele foi levado, foi tirado dali, e um padre adotou ele, padre Antônio de Melo, e deu educação, ensinou ele português e latim. Então ele era letrado em português e latim, depois mais tarde ele volta, né, para lá e assume o lugar durante muitos anos. Eles viviam em perfeita paz, porque eles faziam plantações, eles plantavam tudo para eles ali, eles viviam uma comunidade, né, muito maravilhosa. E depois, quando o governo várias vezes tentaram destruir, não conseguiram, até que um bandeirante, né, foi contratado para realmente destruir. Ele foi morto com tiros na cabeça, vocês também devem saber a história, né? E facadas, né? Então, o 20 de novembro foi o dia da morte. Antes comemorava-se muito o 13 de maio. O 13 de maio é o dia da abolição dos escravos. Mas a abolição dos escravos praticamente já quase que quando foi abolida não... Já quase não existia. Não existia, existia, mas não existia por causa das outras leis, né? Porque a abolição era para ser uma coisa gradativa, e daí a princesa Isabel resolveu de uma vez abolir a escravidão. Mas o problema maior que nós temos é o preconceito, né? É muito grande ainda? É. E o preconceito que a gente fala, né? O preconceito não é só o preconceito racial, existe o preconceito sexual, preconceito de religião, preconceito da mulher, preconceito do pobre, do mendigo e outros tantos, né, preconceitos que existem. Assim, até tem né, não lembro o nome do intelectual que falou, mas ele falou assim, que a questão é que nós fôssemos todos humanos, que existisse muita humanidade no coração, porque somos todos iguais, né? Ninguém difere de nada. E é difícil, muito difícil. Esse convívio. Denis, você que faz parte dessa associação, dessa sociedade na cidade de Palmeira, se sente que também existe hoje assim um preconceito muito grande, e de que forma que isso acontece? Então, o preconceito externalizado, o preconceito é crime no Brasil, né? Então existem várias ações afirmativas, várias leis que defendem pessoas provenientes de origem, de raça, de cor. Só que esse preconceito ainda persiste, mesmo no século XXI, mesmo sendo uma coisa burra, né? Ele ainda persiste, porque no nosso íntimo não existirá lei nenhuma que possa coibir o preconceito.
né? Uma lei no papel pode proibir que externalizemos. Nós não temos o direito constitucional de não gostar de outra pessoa por causa da sua cor ou por causa da sua origem. Mas, no nosso íntimo, essa lei não vale de nada. Então, esse dia e esses trabalhos que fazemos sempre, né, são para realmente coibir, mudar essa consciência das pessoas. Porque a lei proíbe, mas no nosso íntimo não existe lei, não existe ação governamental que vá proibir ou inibir o preconceito. A professora Regina citou 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura, já tinha esse dia voltado ao negro. E 20 de novembro, são duas datas importantíssimas, mas elas são antagônicas ou não? Sim, elas são datas que devem ser lembradas com muito trabalho. Até cogita-se, né, em Curitiba, por exemplo, o dia que seja um feriado, né, que na minha opinião é contrário. Acho que é um dia de muito trabalho, deve ser um dia de ser repensado, ser retrabalhado, um dia de retransmitir e reformular ideias. Então essas duas datas são sim datas muito importantes para todos nós dentro da cultura afro-brasileira. Você falou também, citou a questão do feriado em Curitiba, 3 cidades no Paraná, Curitiba, Londrina e Guarapuava, tem leis municipais que falam em feriado no dia 20 de novembro. Curitiba não teve feriado, também acordos com a associação comercial e tudo mais. Professora, seria o quê? 700 cidades brasileiras? Exato, são 5.655 municípios e 700 fazendo a comemoração da consciência negra. Mas mais de 1.700 cidades decretaram feriado. Curitiba ficou nesse impasse realmente por essa autonomia. Será que o município tem autonomia de decretar um feriado ou não? Mas mais de 1.700 cidades no Brasil decretaram feriado no Dia da Consciência Negra. Palmeira, por exemplo, está programando, tem uma grande programação em relação à consciência negra? Sim, já estamos trabalhando desde o começo de novembro e teremos um fórum sobre cultura afro-brasileira e assinatura da Carta Magna de Umbanda, dia 30 de novembro, na nossa cidade. Vamos reunir pessoas, umbandistas, lideranças da cultura afro, todas em Palmeira, dia 30, na Câmara Municipal. Daqui a pouco vamos falar um pouco dessa religiosidade, conversar com a Bianca Vitorino, ela que tem essa escola de modelo há 7 meses, é isso, Bianca? E como que está sendo a aceitação da tua escola? Você acha que é importante, é interessante ter uma escola só para negros mesmo? Eu acho que sim, porque como há o preconceito no meio do modelo, aquela coisa assim, sempre mais as loiras, então a gente procurou, assim, visou dar oportunidade para essas meninas e meninos negros. Eu, no começo, sofri bastante preconceito, sofri na pele, então eu quero passar para elas o que eu desejava que eu não passasse. O que, por exemplo, que aconteceu? Você estava numa escola onde tinha pessoas mais brancas, pessoas mais negras, você sentia o que? O professor, o instrutor, o modelo, como que era esse trabalho que eles faziam e que você sentia o preconceito? Tinha assim, mais os colegas, às vezes algum empresário que queria para divulgação, não quero essa. Mas esse lado, assim. Mas a gente até vê hoje que há uma abertura, né? Deixar um espaço aberto. Há uma certa abertura. Hoje você vê até bonequinhas negras, né, para vender, o que não existia antigamente. Crianças negras em comerciais de televisão também. Eu comecei em 2001. Nessa época ainda era bem... Cada um no seu quadrado, assim. Mas o Estatuto da Igualdade Racial exige que se tenha participação de negros dentro da própria televisão, dentro do próprio processo de propaganda no Brasil. Então, não existe um número certo, a cada tantos brancos tem que ter um negro na TV. Mas o Estatuto da Igualdade Racial prevê, sim, que exista essa igualdade também nos meios de comunicação. No meio de comunicação também aqui, assim, e as cotas? Como é que vocês veem essa discussão das cotas, né, que acontece em várias regiões? Aqui o EPG tem a cota de negros. Professora Regina, Denis, fiquem à vontade para comentar sobre isso. Bom, é polêmico, muito polêmico o sistema das cotas, porque tem do indígena também, né, e também agora parece que tem dos deficientes também, né? Tem também, não tem? Deficientes também. Então, daí, sabe, fica aquelas cotas.
Também, se você fizer uma estatística... colégio estadual também? Colégio estadual, universal, aquela coisa toda, né? Mas, se você fizer uma estatística em todas as escolas para ver quantos alunos negros temos nas escolas, é muito pouco. Então, desse lado, que a gente vê a cota, ela é válida porque você vai colocá-lo na universidade. Se vamos supor que entre 10 e que 5 aguentem e fiquem e saiam, esse já é uma vitória. Esses 5 já estão fazendo parte de uma comunidade universitária e tal, né? E agora, eu estava lendo uma reportagem, veja, o presidente dos Estados Unidos, né? Ele é negro. E nos Estados Unidos, que houve o maior preconceito racial existente, foi lá. Que negro não podia andar na calçada de branco, negro não podia usar banheiro, negro, aquela coisa toda. Como ele mesmo, quando ele assumiu em 2009, quando ele falou, né, no parque lá, que ele estava falando quando ele venceu, que há 60 anos atrás, né, do pai dele, se fosse como era, não estaria ele ali, né, porque era muito preconceituoso. Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais. E nós temos exemplos, mesmo no Brasil, do Joaquim, né, do presidente lá. Meu Deus, ele era paupérrimo e olha onde ele está. Então, eu acho assim, é válido nesse sentido, mas eu acho que a educação deveria ser uma prioridade muito grande do Estado, que ela investisse muito, sabe? Que nas escolas estaduais, que as escolas estaduais ficassem iguais às particulares. Por que o aluno particular, o aluno que tem dinheiro, ele vai para uma escola particular e ele consegue entrar na universidade? E o pobre não. Existem grandes exceções também de gente que entrou, né, desde uma escola municipal, foi para uma estadual, chegou a um... Bom, veja, lá no colégio que eu trabalho, o colégio agrícola, né, um colégio, eu considero colégio excelente, não porque eu trabalho lá, mas nossa equipe é muito boa de professores. E nós sempre temos alunos dos terceiros anos que já passaram no vestibular agora em agosto, nas engenharias. Portanto, Denis, você acha que não é o negro mesmo se discriminar, aceitar essa questão de cotas? Valdir. Desculpa. Denis, daqui a pouco eu já passo com o Denis sobre... Na verdade, não é uma questão nem de discriminação, muito menos de capacidade, né? Quero que você acompanhe comigo. Por exemplo, dos 100% da população brasileira hoje, que está abaixo da linha da pobreza, acima de 90% são negros. Dos 100% da população brasileira hoje que possui casa própria, menos de 10% são negros. Então, o que acabou foi a escravidão, mas a desigualdade social pela cor, pela diferenciação da cor, ainda é praticamente a mesma. Os negros não têm direito à habitação, os negros têm pouca visibilidade na TV, os negros ainda trabalham em empregos que apresentam sinais de submissão. Então, e o negro na escola, na faculdade, no ensino superior, também apresenta essa característica. A menor porcentagem de estudantes serão negros. Então, o que o Estado faz? O Estado tem que intervir, porque a Constituição não prega esta igualdade. A Constituição não manda que sejamos iguais perante uns aos outros. Então, se a Constituição manda que sejamos iguais, que tenhamos o mesmo direito, por força de lei, as cotas são inseridas, é uma medida provisória, não acho que a cota vai durar para sempre, né? É uma medida provisória e, por força de lei, ela é instituída para que realmente o negro saia da marginalidade, que também é maior no negro, da falta de oportunidades, da margem social, e consiga estar presente nas camadas mais abastadas da sociedade. Então, é uma medida paliativa. Ela não dura para sempre, óbvio, na hora ela tem que acabar, não pode se oportunizar, né, sempre, mas que ela dure 350 anos, como durou a escravidão, já vai estar ótimo. Mas eu acho que o investimento ele tinha que ser na parte inicial, né, nas séries iniciais. Não adianta, você falou, preparo mesmo, né? O negro está ali, abrir uma cota, é como se fosse uma medida paliativa, no vocabulário mais chulo, tapar o sol com a peneira, porque você investir lá na educação do negro, mas lá no começo, lá nas séries iniciais, ele não vai precisar de cota lá na frente para competir com os outros, né? Eu acho mas assim, a nossa educação está muito precária, principalmente, né, na questão pública, né? Quem tem dinheiro paga, tem uma melhor educação.
E acaba tendo os melhores espaços. Mas isso já vem lá da abolição da escravidão, porque a abolição, legal, bonito, assinar uma lei que aboliu os negros da escravidão. Mas aí o negro só trabalhou na senzala, lá na fazenda, a vida toda ali praticamente. Aí ele sai, tá livre. Você fala, não tem uma especialização, né? Sai para fazer o quê? É uma judiação na realidade, né? Ele se sujeitava a continuar na fazenda por um salário que quase igual à escravidão mesmo, que só dava para comer. Ou ele ia fazer o quê? Não tinha casa própria, não tinha preparo. Aí começou. Foi se juntou nos morros lá, hoje é reflexo também das favelas lá do Rio de Janeiro, é reflexo da abolição mal feita, né? Tinha que ter investido mais no negro antes de abolir. Preparar ele para a vida também, fora da senzala, né? E o que aconteceu? Se concentrar nos morros, nas favelas, foi essa concentração que reflete até hoje. E outra coisa, aí o que acontece? O negro só tinha o que ele tinha, a cultura dele, né, que ele foi disseminando. Aí o pessoal discrimina o candomblé, a capoeira, mas era o que ele tinha para o momento, para poder fazer. Né? Enquanto o turista pagava para ele fazer capoeira, estava bom. Quando não começava, não pagava mais, ele usava a capoeira para marginalidade. E os investimentos do governo não devem ser só na educação, deve ser na cultura, na assistência social, no esporte, porque o seu negro hoje, 90% das pessoas, como eu disse, que estão à margem da linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, a maioria deles, acima de 80% são negros. Se a pessoa não tem o que comer, vai estudar o quê? Não tem óbvio, condições, claro, né, que ela vai estar trabalhando, que ela vai estar, de repente, roubando, se marginalizando, porque a marginalização no Brasil também surgiu. É correto o número dizer que hoje 53% da população brasileira, aí de cerca de 200 milhões, é uma população negra? 51% da população brasileira se declara hoje afrodescendente, não negro, né? Certo. Afrodescendente. Porque se for falar em afrodescendente, então, olha a minha cor, tá vendo, né? Eu não sou nenhuma loira de olhos azuis. E também não é nenhuma negra, né? Mas eu tenho descendência. Temos descendência. Falei assim, seja preconceituoso quem não tem um pé na senzala. Porque todo mundo vai lá para ver. Mas nem por isso eu usei cota. Entendeu? Todos os concursos que eu fiz, não tinha na época que eu fiz também, mas nem ia usar. Eu consegui pegar lugares, primeiro, segundo, terceiro lugar nos concursos que eu fiz. Tá certo, professora. Eu vou fazer um rápido intervalo, nós voltamos discutindo mais um pouco dessa consciência negra nesse dia e também dos negros, dos afrodescendentes. Em instantes. Nesse 20 de novembro, nossa discussão é sobre a consciência negra, a presença do negro, o afrodescendente brasileiro. Estávamos conversando no final do último bloco, em relação à professora Regina, falando dessa questão, mais uma vez, de a cota, essa questão de não usar a cota ou usar. Como que a senhora falava? A senhora não precisou de cota. Como muita gente não precisa. Na minha época também. não tinha. Sim. Né? Que eu não sou nenhuma jovenzinha. Né? Mas, vamos supor, se tivesse, eu não teria precisado. E eu não vim de família rica. Minha família, nós éramos em 5 filhos e tudo. E a única coisa que meu pai era sargento no quartel, 5 filhos. Olha, minha mãe não trabalhava. É bastante, né? Então, mas a única coisa que meu pai queria era que a gente estudasse. Então, a gente estudava, sabe, assim. E estudamos e tudo, e estamos aí. Então, eu acho assim, a cota, como eu já falei no início, é válida pelo que eu falei de colocar o negro nas universidades. Tá certo. Bianca, você é da cidade de Imbituva, certo? Uhum. Você abriu a escola para modelos que querem ser modelos e são negros. Você sentiu, falou na tua discriminação. E como que você fez faculdade, se vai fazer, como que você vê essa questão do negro na universidade? Então, eu estou terminando a faculdade agora, estou fazendo tecnologia em sistemas para a internet. Na minha sala tem eu e mais um menino. Eu acho que ainda tem uma pouca porcentagem dentro das faculdades. Bem, você faz esse curso através do IBAF, não é isso, Regis? Que é o Instituto Brasil Afro. É isso, que o presidido por Emerson Carneiro em Ponta Grossa. Isso. Aqui em Ponta Grossa, o Emerson Carneiro que preside, está coordenando todas as atividades culturais, porque cada povo tem uma maneira de comemorar seu dia, né? Nós, como diz o Emerson, grande ativista afro-brasileiro,
nós trabalhamos sempre educando e mostrando nossa cultura. É a maneira mais correta de se fazer. Falando em cultura, então, vamos dirigir aqui com o Denis, que é conhecido como Tupete. Você também faz um trabalho social da capoeira, não é isso, Denis? Exatamente. Hoje eu vivo apenas da capoeira, né? Eu sou formado em educação física também, mas hoje só trabalho com capoeira. Então, na aba da capoeira, que é a associação que eu faço parte, dever nosso, assim, da nossa índole, assim como eu ganho meu sustento com a capoeira, eu tenho que também recompensar de alguma forma, até para dar oportunidade mesmo, porque hoje o preconceito não é só com o negro, com o pessoal, né, de periferia, o preconceito é geral, mas aí eu trabalho com, né, nas áreas mais carentes assim, não cobro nada, ensinando a capoeira, a arte da capoeira, ensinando, né, a tocar um instrumento, a jogar capoeira, mas também a se tornar cidadãos melhores também. A gente disciplina, educação, a gente cobra bastante nessa parte, porque às vezes a única oportunidade que aquela criança tem é a capoeira. Ele não tem dinheiro para pagar uma escolinha de futebol, para passear, então ele vai para a capoeira. A gente tenta fazer esse social e, claro, também é dali que realmente saem os melhores capoeiristas, né, que vão tocar o trabalho para frente. Então a gente tenta recompensar, assim como eu ganho a minha vida com a capoeira, a gente faz uma contrapartida, um social, em benefício da própria capoeira e da cidadania mesmo do nosso país. Você mantém essa cultura. Isso, e transmitir a nossa cultura, que hoje é o nosso, né, foco também, a questão da cultura negra. Eu, né, como a professora falou, todo mundo tem um pé na senzala, tem um ditado um pouco até preconceituoso, mas é verdade. Eu não tenho, assim, eu tenho descendência negra, com certeza. Moreno, também sofro preconceito, sou baixinho, né, aquela coisa, preconceito está em todo lugar. Também venho de periferia, então a gente tenta passar isso, a nossa cultura. Hoje em dia nas escolas, trabalho com 5 escolas particulares, aqui na cidade tem inúmeras. Eles preferem o judô, o karatê, cultura oriental, do que a nossa cultura, né? A afro-brasileira, a capoeira, ela foi criada dentro do Brasil, por negros africanos, se desenvolveu, mas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos teve a escravidão negra, em outros países também, mas não teve capoeira de início. Hoje tem capoeira em mais de 150 países, mas porque os brasileiros estão levando para lá. Linda a capoeira. Então, exatamente essa é a nossa luta, transmitir nossa cultura. Né, eu não me considero assim negro, mas tenho descendência com certeza. E adoro a cultura afro. Hoje o capoeirista é um dos maiores representantes da cultura afro. A gente faz o samba, o jongo, capoeira, maculelê. Então não é só a capoeira em si, é toda uma cultura envolvida. As pessoas ditas brancas, muitas participam da capoeira, a maioria são afrodescendentes. Como assim? Não entendi. Do teu grupo que você trabalha nos colégios, a maioria é descendente de negros? Não. Assim, depende a periferia, com certeza, né? Certo. Tem uma boa parte ali afrodescendente mesmo, né? Que você olha e vê. Mas nas escolas que eu trabalho, por exemplo, tem colégio que é totalmente elitizado, então você só vê menininha de olho azul, né, cabelinho loirinho, mas que também estão acreditando na cultura, que estão fazendo, os pais vão lá, estão vendo que é um bom trabalho, e é isso que é legal, a gente já está conseguindo transformar isso. A capoeira já teve teve dentro do Código Penal por muito tempo. Proibido, né? Hoje ela está atingindo espaços muito melhores, mas a ideia... o preconceito ainda existe, mas a gente quer quebrar isso e está tentando, está conseguindo, graças a Deus. É maravilhosa, eu acho linda a dança. Eu acho que até você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a palavra capoeira era delegada àquela pessoa que não andava na linha, que jogava o jogo, que batia os policiais. Né? No artigo diz, né, dos vadios e capoeiras. Capoeiras, né? A vadiagem. A gente ainda usa o termo vadiagem, mas não como vadiagem, como coisa errada. Vadiagem, por exemplo, no final de semana eu vou para a roda de capoeira, é uma forma ou seria o lazer, hoje é a vadiagem da capoeira. A palavra lazer poderia ser trocada por vadiagem. E assim, na época era tido como crime mesmo. Capoeira era alguém. Capoeira era o delinquente. Era o delinquente da sociedade. Como há pouco tempo mostraram uma novela, né, que passou na Globo. Isso, aquela novela lá do lado retratou bem legal assim essa parte aí. Retratou como que surgiram as favelas, né? O pessoal que saiu, porque o presidente tirou eles de onde eles estavam ali, porque não queria que o Rio de Janeiro ficasse feio, né, dos guetos ali, dos negros que estavam ali, e jogou eles. Ali mostrou um lado que a gente não conhecia, né? Não é legal ter um monte de negro ali no centro da cidade. Na época o preconceito era muito maior, vamos excluir. Vamos arrumar a Rio de Janeiro, que era a capital,
Bem, dessas exclusões todas, hoje nós temos aqui na nossa região a comunidade do Sutil, Quilombola, Serra do Apão, no município de Castro. Vocês imaginam que são guardadas, essa tradição negra é guardada nesses quilombos? Bom, eu não sei se você conhece, isso que eu queria mostrar. Esse jornalzinho aqui é da Igreja Bom Jesus, onde os capuchinhos trabalham com mais ou menos umas 30 capelas, inclusive em Itaiacoca. Essa capela, a Capela de São Sebastião, é um quilombola que já foi reconhecido pelo Instituto dos Palmares, tá? E fica a 53 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Sabe, aqui mostra, são poucas pessoas e o nome do lugar é Palmital dos Pretos, tá? Então é muito conhecido até por maioria da população, com certeza. Quase ninguém conhece. E aqui mostra, inclusive, tem um artigo e mostra algumas coisinhas, inclusive quando eles fazem almoço e tal, que as crianças são as que se servem por primeiro. E são pretos que moram lá. E esse outro jornalzinho aqui, eu achei a coisinha mais lindinha do mundo, se você dá uma olhadinha, Os Anjinhos Negros e Deus Negro. Ok. Tá vendo aqui? Porque os anjinhos sempre têm olhos claros também. Eu achei uma graça esses anjinhos aqui, sabe? Então aqui no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? E é muito... Uma coisa interessante do quilombo aqui de Ponta Grossa, que pertencia a Palmeira, as terras onde hoje é o Sutil, pertenceram a Palmeira, né? Daí numa nova divisão territorial, Ponta Grossa acabou tomando, ficando com esse pedaço. Em conversa com pessoas da comunidade, a maioria deles se declarou no censo como católicos, tem uma igreja católica, todos eles frequentam a igreja católica, mas no domingo, no sábado, todo mundo vai para o candomblé. Tem um terreiro de candomblé, eles mantêm ainda essa cultura. Se dizem católicos, mas baixem o tambor também. Essa questão do candomblé, na verdade, Umbanda também trouxe os santos da católica para a Umbanda, né? Sim, é uma mistura, né? A Umbanda, a nossa doutrina filosófica e ideológica, ela se baseia em uma pirâmide, que é a mistura do candomblé, do catolicismo e da pagelança indígena. Então, a Umbanda você encontra aspectos católicos, indígenas e o negro do candomblé. Aí é outra discriminação que aparece, tipo religiosidade. Eu participo da Umbanda, do candomblé e posso ser discriminado até numa sociedade? O que você eu acho que eu já perdi muitos alunos assim, que os pais falaram assim, o aluno chegava, eu quero fazer capoeira, ou estou fazendo capoeira. Sai disso aí que é macumba, que é candomblé, que hoje a capoeira é uma cultura, é uma arte que engloba várias artes, mas não é religião. Né? Primeiramente que eu queria frisar isso. A capoeira, o católico pode ser capoeirista, o evangélico pode ser, porque não é religião. Mas o pessoal ainda, por vir da mesma origem, né, por manter a roda, o atabaque, que é o tambor africano, o berimbau, gente, os instrumentos aí africanos também, o pessoal tem um preconceito ainda de dizer não vai lá porque é macumba. Entendeu? Eu não tenho nada contra a macumba, não faço parte dessa religião, mas também não tenho nada contra, acho bonito até a cultura, mas o pessoal discrimina a religiosidade, a capoeira, por causa do candomblé, da macumba. Africana é muito linda, né? Os deuses, né, deles lá são maravilhosos, olha, e depois eles têm toda uma conotação, assim, bem que ele falou com a católica, São Jorge, né? O sincretismo religioso. O sincretismo religioso. A nossa cultura negra é uma cultura de resistência. O candomblé foi proibido durante todo o tempo de escravidão e está aí até hoje. Gerou Umbanda. A capoeira foi proibida todo esse tempo e resistimos. Então, 20 de novembro, 13 de maio, são datas de resistência. Se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que essa questão de mistura tem dois passos. Porque na escravidão, quando, né, no tráfico negreiro, pegava-se de vários lugares da África. Quando chegava aqui era tudo negro. Não interessa se veio lá de Angola, da África do Sul. Então tinha negros ali próximo do Egito que eram do islamismo, né? Eram muçulmanos, tinha as religiões deles, africanas. E tem também aquela coisa, a capoeira, ela se, entre aspas, se disfarçou em dança, né? Tem a música porque realmente a luta africana não podia ser praticada.
Então eles começaram a disfarçar na dança. E girou a capoeira, que a luta não era capoeira nem a dança, mas ali começou a se disfarçar e virou que é a capoeira. Acredito que essa questão de assimilar São Jorge com alguma essa coisa também é uma estratégia, dos africanos de mascarar também, para poder cultuar os seus deuses, né, a sua cultura. Senão, chegava lá, falava que era algum, não podia, mas se falar que é São Jorge, pode. Entendeu? Santa Bárbara, Yansan. Eles maquiaram os santos católicos nos deuses africanos. Se você estuda os deuses africanos, é maravilhoso, né? E eles correspondem a qualquer outro panteão mitológico. Temos o deus do amor, o deus da guerra, o deus da comida, assim como tem os deuses gregos, os deuses romanos. O panteão é o mesmo. E a Umbanda, o Candomblé e a capoeira se confundem muito, às vezes, ainda hoje, por causa do sistema. É um sistema de roda, todas, né? Umbanda, Candomblé e a capoeira, todos vestem branco e usa-se o tambor. Então, essa característica, né? Até a gente pode ver que ele está vestido de branco, na Umbanda, nas religiões também usa-se o branco, né? Valdir Ibaf, em Ponta Grossa, Palmeira, qual a programação que vocês têm ainda essa semana? Então, essa semana nós temos 3 palestras, agora amanhã, dia 21. O Emerson, acho que deve me ajudar, vai ser no 31 de março, isso? O nome da escola? 31 de março? No General Sampaio, isso. E aonde mais, meu amigo? O Senador Correia à tarde. Em Palmeira temos um debate, uma mesa redonda com vários pensadores da cultura afro-brasileira no Colégio Dom Alberto Gonçalves, fora todas as atividades que a gente já teve essa semana, né? E daí dia 30 nosso fechamento será com um evento da assinatura da Carta Magna de Umbanda na nossa cidade, em Palmeira. Professora Regina, estiveram hoje no Colégio Agrícola? Hoje nós tivemos lá a celebração, que participou o doutor Eurico Pereira, que ele foi falar sobre cotas, e ele também é um senhor negro, né? E falou super bem. A irmã do Santana, como é que é o nome dela? Maria Luísa. Foi fantástico, porque ela ficou em 5 anos lá. E os alunos assim ficaram extasiados de escutar a irmã. A irmã trouxe algumas vestimentas, algumas roupas, ela contou para eles como é que era lá. Ela falou que o coração do negro é muito grande e que ele tem muito amor dentro dele e que eles se cuidam uns aos outros e que eles, onde come 10, come 20, eles dividem a comida. E, nossa, ela foi maravilhoso. E aproveitando que você falou, não sei se alguém falou você falou dos egípcios, né, da África. Então, você veja, quem pensa que a África é um continente selvagem, primitivo, ele é um continente muito heterogêneo. Como ele tem bastante primitivismo, ele tem também muita cultura lá. Porque os povos primitivos de lá, que os alunos estudaram, eles ficaram maravilhados de saber, dos malés, dos bantos, que eles moravam no sul, porque ali é o deserto do Saara, no sul do Saara. E eles tinham conhecimento do islamismo, eles construíram uma mesquita linda. E eles tinham toda uma organização econômica, de sociedade, política deles. E era muito maravilhoso aquilo ali. Então, eu acho sensacional nós estudarmos a África está sendo inserido no programa, né, para que os alunos tenham conhecimento que a África era a parte, entendeu? Se estudava todos os povos, menos os africanos. E esse ano completa 10 anos de obrigatoriedade do ensino da África, dos afro-brasileiros e da cultura indígena no Brasil. É obrigado. Antes as escolas trabalhavam optativamente, hoje é obrigado. Os núcleos de educação cobram, a escola tem que trabalhar esse tema. O ano que mudou mesmo no colégio estadual, professor? Mudou nos últimos anos isso? O ensino? Olha, que mudou mesmo, que eu estou falando, como eu já tinha falado, de uns 3 anos para cá, que eu tenho trabalhado, eu faço questão de trabalhar. Porque há uns 10 anos, como você falou, o que foi soltado foram sementinhas de livros étnicos, raciais, falando dos preconceitos, daquela coisa toda, para que os professores se conscientizassem.
sabe? Mas para você ter uma ideia... Aí eu comecei a trabalhar realmente com isso aí, com eles. O Plano Nacional do Livro Didático, o PNL, traz apenas na década de 90 o negro no livro didático como construtor social. Porque eles traziam no livro didático de história, até antes da década de 90, como martirizado, o povo que veio, o povo que sofreu. Mas nós tivemos uma contribuição, nós trouxemos um avanço, nós fomos o pai da agricultura tropical no Brasil, nós trouxemos a capoeira, nós trouxemos o candomblé, nós construímos o país. Né? E quem não gosta, só traz isso. E quem não gosta de uma comida africana, quem não gosta da feijoada, quem não gosta do samba, brasileira, quem não gosta de tantas e tantas comidas africanas, quem não gosta de olhar as africanas lindas, que nem agora estão fazendo o concurso lá da Globeleza, né? Aquelas meninas lindas, maravilhosas. Né? É pecado. E não tem olho azul, né? Olha, uma vez eu perguntei para uma diretora assim, tá, vocês estão conseguindo incluir a cultura afro dentro da escola? Ah, sim, o professor de história está trabalhando. Isso não é incluir a cultura afro. Não. Tem que botar o professor de capoeira, o professor de jongo, o professor de samba, tem que botar, de repente, preparar todas as áreas, não só o de história, o de educação física, ou de artes, ou de matemática, né, voltar para a cultura afro. Mas esse ano nós fomos contemplados, eu falei lá no colégio, com o moço aqui que foi para lá, né? E foi uma bênção, porque acho que abriu. Eu morria de vontade de fazer as coisas, mas sabe, você sozinha não faz, né? E eu estou falando dessa consciência negra, fazia muito tempo já que eu estava falando. Aí, sabe quando você encontra assim, que não é o eco no deserto, ele encontra uma parede, né? E com ele, com o Carlão de artes. E a gente conseguiu, sabe, fazer, o professor de educação física, sabe, também o Jefferson, também fez assim, não sei como é que é o nome daquelas batidinhas lá que ele fez com os alunos lá, de danças, eu não sei. Vocês devem saber, mas sabe, o DNA já está começando a... Essa questão, o ensino, né, mudando o ensino, as gerações futuras devem ter outra consciência também em relação ao negro, não deve? Sim, com certeza, até porque a lei é bem clara, ela manda que ensine-se na escola na interdisciplinaridade. Então o professor, só que esse é o problema, né? O Estado manda, determina, tem que ensinar, mas não treina o professor para ensinar. Exatamente, né? não tem preparo. Né? Tem que ensinar na interdisciplinaridade cultura afro-brasileira. Cultura afro em português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, colégio agrícola. Tem que ensinar dentro do processo das matérias técnicas também, mas a ênfase a lei manda que dê na língua portuguesa, em história e em artes. Vamos voltar aqui um pouco mais sobre você falando sobre a capoeira. A capoeira é um jogo, não é nada violento, não é isso? Não, muito pelo contrário. A capoeira, né, é uma arte, como já falei, que engloba várias artes. A primeira coisa que a Badá preza e que a gente quer passar para o povo é que a gente tem que pensar na capoeira como luta. Né? Mas luta não significa violência. O que acontece muito é desmerecer a capoeira, chamar de dança, né? Não desmerecer, mas simplificar a capoeira como dança. Não, é uma luta, né? Tem o contato, porém, a gente jamais vai pegar a violência. É uma coisa que você aprende, tem o ritmo que diferencia das outras artes também, tem o ritmo, tem todo, né, um processo, mas não violência. Né? Ela existe a parte, né, da luta, onde existe o contato, a rasteira, a cabeçada, mas não violência. Né? Assim como tem o boxe, tem o contato, o judô, a capoeira também tem. Mas o termo mais usado hoje é o jogo da capoeira, né? Jogar a capoeira. Eu, o camarada, tentando sobressair, né, do outro, assim, né? Levar vantagem e tal, dentro do jogo da capoeira. Por isso jogo. Mas com termos de luta. Né? E tem o ritmo também que dá uma ideia de dança. Mas é uma luta disfarçada em dança. Mesmo que a gente brinca, o escravo não fugia da senzala dançando, ele fugia lutando mesmo, metendo as pernadas mesmo, rabo de arraia, cabeçada, rasteira, o que ele tinha no momento ali, né? Ela depende do momento, né? Uma hora eu posso jogar, uma hora eu posso dançar e uma hora eu posso usar ela. Claro. Exatamente, minhas camisas falam isso, capoeira é o momento. Né? O momento está determinando que eu tenho que jogar. Se eu estou jogando com uma criança é uma coisa, com um adulto, com um cara que gosta mais de contato. Então, e posso realmente isso com ela, né, também. Numa situação de perigo, com certeza.
Valdir e o IBAF tem outros projetos, vocês estão na Consciência Negra, vocês têm colocado várias promoções. Agora, no dia a dia, o que vocês vêm trabalhando, quais são os projetos que vocês vão levar em frente? Então, o nosso projeto a longo prazo agora vai ser, né, com ela de Imbituva, essa escola de modelos. Realmente a escola é voltada para o público negro, como a lei, né, do 20 de novembro é voltada para o público negro como uma ação afirmativa, como uma questão como que eu posso te dizer, como uma questão de autoafirmação. Eu sou negro e me orgulho disso. Porque nas escolas que nós palestramos sempre, a gente pergunta quem é negro aqui, quem se autodeclara afrodescendente, as pessoas têm vergonha de dizer que são negros. Então, a escola vai trabalhar essa questão de autoestima. Não é uma escola só para negras, né? Óbvio, sim. Outras pessoas podem participar, até pela interação social. Porque nós não podemos tentar acabar com o preconceito pregando ele. Todos são bem-vindos. Mas é uma questão de autoestima, né? Para que as pessoas tenham essa autoestima, se autoafirmem como negros e não tenham vergonha, né, de mostrar sua beleza, a cor do pecado, como dizem por aí, né? O negro. Diego, você que é universitária, você já está no mercado trabalhando? Isso, já. Sentiu preconceito? Não. Agora, no trabalho. Agora não mais. Eu lutei bastante contra. Aonde eu vou, eu procuro não deixar o preconceito bater. Eu podendo ajudar, eu ajudo, não tem problema. Mas hoje em dia eu não vejo mais nenhum problema, assim. E como que as pessoas podem entrar em contato com vocês para entrar na tua escola, por exemplo, de modelo? Através do instituto mesmo, que a gente faz as inscrições. Pode deixar um telefone no meio? Pode ser o 9938-2261, código 42, né? Ou pelo site www.palmeirafácil.com.br. Lá vai ter um local escrito contato, site palmeirafácil.com.br, e através desse site você se inscreve, ou pode deixar um recado, uma ideia, ou até querer colaborar de alguma forma, né, conosco. E a tua escola? Então, hoje eu desenvolvo um trabalho, né, assim, aberto no Colégio Professor Colares, no Colégio Estadual, para todas as idades, todas as pessoas, todas as terças e quintas, a partir das 19h30. A partir de que idade? Na verdade, eu tenho aluno de 2 até 50 anos, aí varia, a idade não é um fator determinante. É claro que a gente sempre separa a questão de faixa etária para ficar mais organizado. Mas todo mundo pode fazer a capoeira. Aproveitando, Marcelo, eu queria divulgar também o meu evento que vai acontecer agora, dia 1º de dezembro, né? Vai ser ali no ginásio para deficientes, onde eu trabalho também. Vai ser um batizado de capoeira, né? Onde vai estar o pessoal da região sul aí em peso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vai ser o nosso segundo evento já. O ano passado eu fiz, esse ano eu vou fazer de novo. Que o batizado, aí o pessoal confunde de novo com a religião, mas nada tem a ver com religião. É só a iniciação do aluno na capoeira, onde ele troca de corda, né? Assim como o judô, as outras lutas têm a troca de faixa, a gente tem a troca de corda, que é a nossa graduação. Então vai ter bastante crianças lá, de todas as escolas que eu trabalho, o pessoal do projeto social lá do Mariotia vai participar, o pessoal adulto também que treina comigo à noite também vai participar, e está todo mundo convidado. Quem quiser prestigiar, capoeirista ou não capoeirista, está convidado também. Vai ser no ginásio a partir das 2h30, no dia 1º de dezembro, no domingo. 2h da tarde, então. Vocês vão estar lá. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da cultura afro, até, vai ter apresentação. Isso, vai ter show de capoeira, maculelê, samba. Vai ser bem legal para quem gosta, para quem tem interesse, de repente, em conhecer um pouquinho mais da cultura afro. Vai ser um programa bem legal. Vocês que trabalham sempre com, nós falamos aqui em preconceito, falamos em a escola que está trabalhando melhor, mas o que seria determinante nisso, do brasileiro se auto-intitular afrodescendente mesmo, que você falava, né? A criança diz hoje, eu tenho vergonha de ser negra. O pai tem responsabilidade nisso, com certeza. Tem sim, porque se você pode ensinar alguém a não gostar de alguém pela cor da sua pele, você pode também ensinar a gostar, indiferente do que seja. Como eu vi hoje em uma palestra, todo mundo tem uma cabeça em cima do pescoço, vai ter ideias divergentes, pensamentos divergentes, isso desde o começo da sociedade. Mas isso pode ser trabalhado a todo momento. Tá certo. A gente vai encerrar aqui. Eu gostaria de só uma rápida considerações finais de vocês em relação a essa Semana da Consciência Negra. Professora Regina. A senhora imaginou já fazer uma semana diferenciada ou o caminho é esse mesmo? O
caminho, eu acho, é esse, que as escolas, muitas escolas estaduais estão fazendo essas comemorações, não todas hoje, desde o começo da semana já estão fazendo, né? E eu sou a favor mesmo que faça isso, porque para quebrar justamente esse preconceito que existe dentro do coração das pessoas. Porque não é eu fazer uma escola negra ou branca, ou escola para judeu, ou escola para alemão. É uma escola de fraternidade, uma escola de amor, onde todos nós somos iguais. E a escola tem tudo na mão para fazer isso. É importante ter essa semana de conscientização. Eu acho bem importante. Cada vez a gente está mostrando mais esse lado, está dando mais valor e mostrando muito essa cultura que é muito linda. A gente tem que aprofundar mais. Precisa aprofundar mais, né, Valdir? Exatamente. Não precisa ser uma semana da consciência negra, ou mês, ou dia, ou o mês da consciência, né? Tenhamos consciência que o preconceito acabará na nossa própria consciência. Se usarmos esse espaço, esse dia que o governo, que a lei nos deu, nós poderemos cada vez mais criar boas consciências, assim sucessivamente, bons cidadãos e uma sociedade melhor para todos nós. O problema hoje da sociedade é a própria sociedade, então que nós nos consertemos para vivermos melhor cada vez mais. Né? Denis, você como professor... Olha, eu acho muito importante a Semana da Consciência Negra, né? Tem que continuar, tem que dar ênfase, né, nessa semana. Porém, eu acho que toda semana vai ser semana da consciência, né? Da consciência negra, da consciência contra a violência, contra a exploração infantil. Eu acho que a consciência tem que estar todo mês tem que ser trabalhado. Mas é interessante a consciência negra para a gente mostrar, dar um pouquinho mais de gente, mostrar o trabalho da gente, aquilo que a gente acredita. Tem que continuar, as escolas têm que olhar com mais carinho, o governo tem que investir mais, mas assim, todo dia é dia de consciência negra ou de consciência branca, tem que ter consciência, quebrar o preconceito, que é uma coisa que o preconceito já está fora de moda, o cara que tem que preconceito está fora da realidade, o preconceito já caiu, né? Eu não sei como é que o pessoal ainda consegue manter, é claro que é um processo, mas tem que perder isso, e eu acho muito importante realmente a consciência negra. Está certo. Eu posso só falar mais uma coisinha? Eu acho, muito importante isso aí, porque está fazendo com que aqueles próprios negros que ficam lá intimidados ou acham que todo mundo vai falar deles, de repente eles verem toda essa comemoração sendo feita a favor do africano, eu acho que vai fazer com que mudem muitas coisas, vai ser um estímulo muito grande. Se ele tiver consciência, se você tiver consciência, a gente tendo a consciência, a gente consegue mudar a sociedade. A gente tem que plantar para semear mais tarde, para colher mais tarde. Tá certo. Agradeço a participação de todos vocês aqui, nesse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, estamos na Semana da Consciência Negra, que, como eles citaram, toda semana tem que ser a semana de conscientização em vários aspectos. Nós voltamos amanhã, 11h45 da manhã, com o Jornal da Educativa, primeira edição, com informações de Ponta Grossa região. Para você, uma ótima noite de quarta-feira.